noite, pessoal. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, amigos. Estamos mais uma segunda-feira aqui à noite para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos quase terminando, né, Célia? Quase. Começamos aí há alguns anos atrás. 965, 965 são 1019, então estamos aí a mais ou menos 50 questões no final do nosso livro. E é o que a gente sempre recomenda é que talvez a gente não reinicie aqui a leitura novamente, né, o estudo, mas a gente recomenda que isso para você se torne um hábito, né, Célia? Terminando a 1019, ainda provavelmente tenha algumas considerações finais, né? Importantes, mas que retorne a primeira questão novamente, porque esse é um livro que precisa estar muito nítido em nossa mente. Não pelo fato de nós termos que decorar as questões, mas para que a gente possa incorporar esses ensinamentos dentro de nós. Relembrar, porque, Célia, é o que a gente sempre fala aqui, né? Nós fomos criados simples e ignorantes e as leis divinas foram gravadas na nossa consciência. Só que a gente, ao longo do... esqueceu, não ligamos, né? Fizemos e na verdade, né, Célia, nós estamos aqui, já lemos esse livro talvez umas 3 vezes, ou mais, ou 4, mas se você voltar a uma questão aqui anterior, a gente vai ter uma surpresa e vai ter outras considerações a fazer sobre aquela questão que o Kardec faz aos espíritos, né? A gente costuma dizer que estudar a doutrina tem o seu início, mas não tem seu fim. Não tem. Acabou, a gente volta. Acabou, a gente volta. E aí a gente vai lembrar que pediram, aquelas pessoas que conviviam com o Chico, pediram a ele para perguntar a Emmanuel. O que se estudava no mundo espiritual? Qual livro se lê? O que estuda-se lá? E ele respondeu o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, evidentemente, a gente se fala com um outro aprofundamento. Como nós também, né? Como nós também vamos voltar ao início desse livro e vamos ter um outro entendimento, um entendimento mais aprofundado. E aí vamos imaginar Emmanuel estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O aprofundamento é outro. Foge do nosso Célia, então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos espíritos amigos, aos coordenadores desse estudo, que estejam a nos apoiar, nos orientar, nos intuir, nos inspirar, para que possamos ter o melhor entendimento com relação a cada questão aqui lida e respondida pelos espíritos. Que Jesus nos abençoe nessa noite e que nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E a gente sempre inicia com uma frase, com um texto para que a gente possa fazer uma dissertação na nossa noite, né? E a de hoje será colocada para vocês aí na tela. Ela nos diz assim: a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Não fuja dos seus processos. Isso é um alerta, né, Célia? Porque muitas das vezes a gente quer fugir dos nossos problemas. Nós sabemos, estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, já estudamos isso aqui. Ao reencarnar, nós passamos pelo departamento de esclarecimento. Depois, pelo departamento de encarnação, propriamente dito, onde nós vamos nos preparar o nosso corpo físico, vamos definir quem vai nos receber como pai e mãe, como será os 5 tópicos básicos das nossas vidas. Então, muitas das vezes, nós julgamos, entendemos lá nesse preparatório, né, nesse planejamento, que precisávamos passar por determinadas situações para um amadurecimento tal.
E aí, quando chegamos aqui, nos lamentamos, reclamamos e vamos, muitas das vezes, em busca de um milagre, de uma solução para aquela situação. Mas, na verdade, aquilo que nós estamos passando é exatamente o processo de purificação que a gente precisa para nos transformarmos. Então, se cada um de nós estiver passando por as nossas questões, seja física, seja emocional, seja financeira, seja pessoal, familiar, né, que a gente possa, evidentemente, buscar todo o recurso possível dentro das leis divinas. Mas que a gente tenha essa conformidade, que a gente tenha essa conformação, que a gente não se revolte com as dificuldades, com os processos que a gente tenha que passar. A gente precisa ter, Nivaldo, a ponderação, o equilíbrio para analisar essas dificuldades. Porque muitas das vezes essas dificuldades elas existem por imprevidência nossa. Sim, ainda tem esse. É o que você está alertando, um ponto importante. No Evangelho está lá, né? Capítulo 5, Célia. Bem-aventurados os aflitos, as penas, os sofrimentos por questões atuais e o sofrimento por questões passadas, né? Então, eu paro, existe o véu, e eu escutei uma coisa muito importante mas falou profundamente em mim, sobre o véu do esquecimento. Que o véu, isso era Chico quem falava, que o véu do esquecimento está para a reencarnação, assim como a anestesia está para a operação. Para a cirurgia. É preciso que ele exista. Sem o qual nós não resistiríamos. Quem que vai fazer uma cirurgia sem anestesia? Sem anestesia. Como que você vai fazer uma reencarnação sem o véu do esquecimento? Essa comparação. Então, o véu do esquecimento está para a reencarnação, assim como a anestesia está para a cirurgia. Essas imprevidências, nós temos que analisar. Não, eu não cometi nada. Faz uma análise. Se não é de agora, é lá de trás. Então, nós temos que ter resignação. Nós temos que saber suportar aquilo. Então, eu sento, espero o meu processo passar. Não, eu continuo tentando melhorar, eu continuo tentando facilitar esse processo, procurando facilitar esse processo, mas o processo tem que acontecer. Isso não tem como. E nós temos que bem suportar, passar por esse processo. E como a gente é tentado a fugir desses nossos processos, né? Eu lembro uma vez, Nivaldo, que tinha uma lagartinha, um casulo, sim, lá no MAP, lá na porta de entrada da sala de passe, sim, tinha um casulo. E eu fiquei observando aquele casulo. Até que eu vi o casulo se mexer. O casulo estava em movimento. Eu falei assim, a lagartinha que está querendo, a borboletinha que está querendo sair. Aflorar. E aí a ignorante aqui foi lá para ajudar. Ela caiu, morreu, acabou. Não precisa de ajuda, ela faz. Esses nossos processos, né, Célia, assim como o da lagarta na transformação da borboleta, tem seu tempo necessário. O esforço é dela. A gente não pode, muitas das vezes, querer antecipar esse processo sob pena de matar acabar com o processo, né, e termos que, muitas das vezes, recomeçar novamente. Então fica essa reflexão para nós, se cada um de nós estivermos passando pelas nossas dores, pelos nossos processos, que a gente observe sim, né, Célia? E nos faça sempre a pergunta, o que eu preciso aprender com isso?
O que eu preciso modificar na minha vida? Sempre tem uma lição para tirar. Para tirar, com certeza. Então, é a gente entender essa lição. E de acordo com isso aí, a gente vai estar amadurecendo, nós vamos estar mudando de etapa. Então, nós vamos por um novo tópico, natureza das penas e gozos futuros. Acho que nós já até lemos semana passada, mas não deu para fazer a conclusão, vamos retornar a ela, né? Então, a questão 965 do Livro dos Espíritos, essa obra que Kardec codificou e nos deixou. Na questão 965, Kardec pergunta: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Tem alguma coisa de material? E a espiritualidade nos responde: não podem ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. A pergunta de Kardec é: tem alguma coisa de material as penas e os gozos da alma? Alma, espírito. Depois da morte? Depois da morte ela perde o corpo físico, é só o espírito. E aí a espiritualidade nos diz: não pode ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Se ela não é matéria, para que ela vai precisar de coisas materiais? Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações, não lhe embotar, não camufla, não esconde, não ameniza essas sensações. Em questões anteriores, né? É exatamente dessa sensibilidade. O espírito, ao desencarnar, ele aumenta os seus sentidos. Nós, limitados que estamos pelo nosso corpo físico, só enxergam aqui para frente, tenho essa visão limitada, tenho uma audição limitada, mas o espírito não. O espírito, por não estar mais preso à matéria, ele vai estar com as suas sensações, com os seus sentidos mais apurados. Então, por isso é que eles nos dizem aqui que é mais impressionável a sensação dos espíritos, embora, evidentemente, não tenha a matéria, não tenha mais a matéria, a carne. Aí ele manda a questão 237 e 257. Sério. Aí na 237 ele diz assim: Kardec pergunta: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra, quando encarnada? Aí os espíritos respondem: sim, além de outras de que aí não dispunham, de que na Terra não dispunham. Aumenta essa percepção. Né? Porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Esse corpo físico limitava essas percepções. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha a vencer. Então, entendemos por que Kardec porque a espiritualidade responde desta maneira?
E aí ele fala da 257. 257. Daí a importância de nós estarmos com o livro físico, né, Célia? Podermos voltar às questões. Né? A 257 é uma questão muito, muito grande que vocês vão ter. Olha só, Nivaldo. Vocês vão ter que pegar para relembrar, porque ele é muito grande. É considerações, ensaio teórico das sensações nos espíritos. Exatamente. Aí é uma resposta que nós já lemos aqui, né? Já fizemos todas as considerações. Mas são umas 3, 4 páginas. Mas não dá para a gente retornar agora. Se vocês tiverem interesse, é aconselhável que vocês leiam novamente. A 257. Essas considerações que foram feitas aqui na página, na questão 257, né? Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Qual a sensação que os espíritos têm? Então, a espiritualidade aqui traz para nós exatamente, esmiuça isso aqui com mais intensidade. E a 966. Então, a questão 966, Kardec pergunta: por que o homem faz uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda das penas e dos gozos da vida futura? Por que Kardec questiona isso? Qual a ideia que a gente faz, Célia? Qual a ideia que se fazia? Talvez tenha até mudado um pouco atualmente, mas que ideia que se fazia era céu e inferno. Não é? Então, por isso é que ele pergunta, por que o homem faz a ideia tão frequentemente grosseira? Ou céu, inferno e purgatório, né? Você errou, vai para o inferno. O inferno era era quente, você ia ficar queimando a vida, o resto da eternidade. O céu era aquele paraíso em que você ia ficar sentado numa cadeira ou numa rede, passeando. Aquele lugar, né? Então, lindo, belo. Poxa vida, é normal se pensar isso? Por que a gente faz essa ideia frequentemente tão grosseira, né? Então eles vão nos responder: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante e que a gente hoje já temos, né? Um novo entendimento, um pouco melhor. Ainda não é o real, mas já temos um entendimento melhor, né, Célia? Aí Jesus esteve aqui conosco e disse: o meu pai trabalha até hoje. E eu também trabalho. Ele disse isso para nós. Então, conforme a gente for tendo inteligência, entendimento, a gente vai mudando essa nossa ideia. Então, eles dizem, né? Repetindo: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende como um adulto? Olha que eles perguntam. Não, claro que a gente sabe que não. Se você perguntar sobre um determinado assunto a uma criança, ela vai ter a ideia dela de criança, o entendimento dela de criança. Então, nós ainda somos essas criancinhas espirituais, né? A criança compreende como um adulto. Além disso, depende também do que ensinaram. Aí é que há necessidade de uma reforma. O que nós aprendemos? Céu, inferno e purgatório. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está fora de vós. Então, teve-se que recorrer a comparações, e são essas imagens e essas figuras que tomastes como realidade. Porém, à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode expressar. É tudo uma questão de evolução, de amadurecimento, de desenvolvimento desse espírito que ainda somos infantis. Então, essa criancinha que, se a gente perguntar hoje um determinado assunto, ela não vai saber, mas daqui a 20, 30, 40, 50 anos, ela vai saber. Ela vai saber. Então, pelo tempo, né, nós vamos, evidentemente, pela busca, pelo esforço, muita gente fica estabilizada também, né, Célia? É. Então, pelo tempo, nós vamos, evidentemente, pela busca, pelo esforço, nós vamos, muita gente fica estabilizada também, né, Célia? Então, pelo tempo, nós vamos, evidentemente, pela busca, pelo esforço, nós vamos
Não quero saber, a gente vai ficar estabilizado. Vai ser nós buscarmos a verdade, né? Se nós procurarmos a verdade, ela vai brotar, esse véu vai se abrir em nossa frente. Nós vamos ter esse entendimento. Então vamos para a questão 967. Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Não é a felicidade de Kardec, foi seletivo, né? O que consiste a felicidade dos espíritos? Dos maus espíritos é se comprazer com o mal. Mas ele está preocupado qual é a felicidade dos bons espíritos, né? E evidentemente que o questionamento dele é saber será que tem alguma coisa a ver com a nossa felicidade aqui na Terra? E eles nos respondem: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Sério? Vamos parar aí, né? Bons espíritos. O que traz a infelicidade para nós? Por que nós somos infelizes, Célia? Porque a gente tem essas paixões ainda. A gente tem ciúme. Tem inveja, a gente tem inveja. Tem ambição. Sabe? A gente tem inveja porque tem mais dinheiro que eu, tem o que eu não tenho, tem a casa que eu não tenho, o carro que eu não tenho. Não é isso? Isso nos traz infelicidade. A ambição, o ciúme, a inveja. Então, é isso que nos traz a infelicidade. E no mundo dos espíritos, os bons espíritos, os espíritos felizes, não tem mais isso. Então, a pergunta de Kardec: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Voltando, né, à resposta deles: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Quaisquer paixões que ocasionam as desgraças dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. O amor ainda para nós, muitas das vezes, é aquele amor doentio. A gente é possessivo. Mas não é esse amor esse amor que os une, é o amor divino que os une. E a gente faz questão de ter rixa um com o outro, eu não digo nem de se odiar, porque eu acredito que nós já evoluímos um pouquinho mais. A gente sente raiva um do outro, mas nos bons espíritos é só amor que os une. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Onde se conclui que quanto mais puro, mais evoluído é esse espírito, mais feliz ele é. Mas o bom espírito, o espírito bom, ele ainda não é um espírito puro. Então, ele não goza dessa felicidade suprema, mas ele não é infeliz. Ele já está em outro nível. Outro nível. Coisa que nós ainda somos.
Porque nós somos espíritos impuros. Nós ainda, naquela escala, sim, nós ainda estamos lá embaixo, nossa questão nos número degrauzinhos. 100. Questão número 100. Número 100, né? Falamos sobre escala espírita. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas essa aspiração lhe constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Porque quando nós chegarmos ao patamar de um espírito, de um bom espírito, e a gente olhar e perceber que tem irmãos que já são espíritos puros e gozam de uma felicidade muito maior, eu quero alcançar aquela felicidade. Então eu vou lutar para chegar a esse patamar. Mas isso não é ciúme. Ele está lá, eu estou aqui. Não, não é isso. É como a gente costuma falar, é uma aspiração sadia. Eu vou me esforçar, eu vou querer evoluir para poder chegar lá. Não é ficar, tomara que ele caia para chegar aqui no meu patamar. Não, é eu que quero chegar lá. Sabem que deles dependem o consegui-la. E para conseguirem, trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então é uma aspiração sadia, é uma consciência tranquila. Eles vão, o esforço existe de cada um para alcançar esse patamar. Vamos pensar no nosso Cristo, no nosso modelo e guia. Quando o nosso orbe foi criado, ele já era o Cristo. Sim. Ele já era. E o Cristo, Jesus Cristo, não era o nome dele era Jesus. Cristo é a qualificação dele. Ele era um espírito crístico. Como é esse espírito hoje? Já naquela época ele era Cristo e o progresso é uma lei de Deus. Sim, sim. Ou seja, ele continuou progredindo. Continua como nós também evoluímos. Mas Cristo é Cristo. Sim, Cristo é Cristo. Mas cada um no seu... O Espírito de Jesus, a gente costuma dizer também, né, Célia, foi criado simples e ignorante. Todos nós. Não existe privilegiados no reino do nosso Pai. Não existe. Cristo, Virgem Maria, todos, Francisco, Fabiano, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então a gente imagina o Cristo qual é o grau de desenvolvimento dele? A gente não tem como vislumbrar isso. Mas ele não é nosso modelo e nosso guia. Modelo é que a gente quer copiar, não é isso? A gente não copia porque não quer. Então, Célia, resumindo, né? A felicidade dos bons espíritos se resume em não ter mais ódio, esse sentimento de ódio, ciúme, inveja, ambição.
não terem mais que experimentar as necessidades, né, da angústia da vida material. Isso é a felicidade deles, né? Eles não têm mais essas preocupações que nós ainda temos aqui. Nós ainda temos todas essas paixões. E sofremos por todas elas, né? Questão 968. Kardec pergunta: colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos. Na questão anterior. Né? Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim. Não é? Olha, Kardec questiona agora os espíritos. Os espíritos disseram que para serem felizes, os espíritos felizes, eles não têm mais ciúme, inveja, ambição material. Mas aí Kardec pergunta, tudo bem, colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos. Ok. Porém, a satisfação dessas necessidades, quer dizer, as nossas necessidades materiais, né, as nossas ambições, não seria fruto... Não representa para o homem, né, uma fonte de gozo? Então, e aí vamos ver o que eles respondem para nós, né? Sim, os gozos do animal. Do animal. E nós não vamos esquecer que nós somos seres espirituais. Nós estamos encarnados. Nós somos espíritos que agora estamos com um corpo físico, né? Então, sim, são os gozos do animal. E quando não podeis satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Mas não é verdade? Não é? Então, é evidente que nós estamos falando aqui da natureza e penas dos gozos futuros. Isso a nossa necessidade material, né? Isso é coisa do homem encarnado, do homem animal. Ao perdermos o nosso corpo físico, isso naturalmente precisa perder o interesse, a importância para nós, para o espírito, né? E essa tortura, ela existe aqui na matéria como no mundo espiritual. A gente almeja alguma coisa, sim, almeja muito uma coisa, e a gente não consegue. O que isso causa na gente? Frustração. Isso vai acontecer também no mundo espiritual. Que se deve entender a questão 969. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores. Olha bem. Isso é preciso dizer, né, Célia, que Kardec já questionou lá em questões anteriores, né, que são alegorias que a nossa religião, né, a romana, nos apresentava, né, como o céu e o inferno. Então, Kardec está explorando mais uma vez essa questão, né? Então, que se deve entender quando os espíritos puros, eles se acham reunidos lá no seio de Deus, com Deus nosso Pai, e simplesmente entoando louvores para Ele. Não é, infelizmente, né, não é assim que a gente ainda ouve, né? Morreu, agora está no seio de Deus, está com Deus, está louvando a Deus, ou está em berço esplêndido, descansou, estava sofrendo, agora descansou. É isso que a gente ainda, grande parte das pessoas entende como a morte, o desencarne, a passagem, a perda do corpo físico para o espírito, né? Aí a espiritualidade nos responde. É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm
da perfeição de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Isto já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando o progresso de outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Resumindo, esses espíritos puros, eles gozam dessa felicidade, nos ajudando a progredir, a evoluir, ou seja, trabalhando. E trabalho é uma lei de Deus. Aqui, Célia, você estava lendo aí, né, essa resposta dos espíritos, eu estava lembrando exatamente, aproveitando aqui o momento para a gente fazer a propaganda da Web Rádio MAP. Ah, tá. E que nós fazemos nas terças-feiras, de 11 ao meio-dia, estamos fazendo a leitura com um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. E lá, quem nos acompanha sabe que nós já passamos pelo capítulo em que a gente falou do Albano Metello. Isso. Albano Metello se encaixa exatamente nesse exemplo, né, Célia? Aquele espírito que ele tinha uma vontade muito grande de evoluir. E ele desencarna fazendo tudo certo para evoluir. E continua no mundo espiritual com toda a vontade, com todo o empenho em progredir espiritualmente. E ele consegue, só que ele chega num determinado patamar que ele se encontra sozinho. E um belo dia ele olha para baixo, né? O livro narra assim, e ele vê uma grande luz no que seria um umbral. Então ele aproveita que um espírito estava descendo e ele pergunta: o que está acontecendo lá? Ele diz: hoje é o dia que o mestre está lá para socorrer os mais necessitados. E ele diz isso e diz: olha, eu não posso me atrasar, já estou indo também. E ele entra numa reflexão profunda. O que ele estava querendo? Ele queria evoluir, mas qual era o objetivo? Qual era a finalidade? Que não fosse a de auxiliar os mais necessitados, né? Então, é exatamente isso. Essa necessidade, né? A grande satisfação desses espíritos evoluídos é auxiliar. Eles não vão ficar simplesmente na glória divina aqui, né? É uma glória que o que se deve entender quando diz que os puros espíritos estão reunidos no seio de Deus e ocupam louvando-lhe a grandeza. Eles não estão lá preocupados só em louvar a Deus. Eles vão cumprir as leis divinas e vão auxiliar. A satisfação deles está em auxiliar os mais necessitados. E aí a espiritualidade, ela nos diz que dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando
o progresso dos outros espíritos. Exatamente. Então, se eles já conseguiram, eles vão ajudar que outros também consigam. Ou seja, a ajuda é mútua. E será que a gente pode fazer isso aqui, Célia? Enquanto Podemos, encarnados? claro. Será que podemos? Não precisamos desencarnar para fazer, não. A gente já sabe ler, a gente pode ensinar para aquele que ainda não sabe ler. A gente sabe alguma coisa, nós podemos doar um pouco do nosso tempo para auxiliar aquele que tem uma habilidade na pintura, pode fazer um voluntário de ensinar um outro a pintar. E nós temos isso aqui na nossa Casa de Cultura, no MAP, né, Célia? Quantas atividades, gratuitamente, evidentemente, todas elas, né? Aula de música, violão, de dança e de yoga, meditação, pré-vestibular. O que então, você precisar se ocupar aqui Célia, tem. São voluntários que estão se predispondo, se entregando para ensinar, para dar um pouco do que eles sabem. É exatamente isso. É exatamente isso. Sabe? A gente não precisa Podemos fazer aqui, não precisamos desencarnar para começar a fazer. 970 é a questão agora, e Kardec pergunta: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Como que eles sofrem? E eles respondem: são tão variados quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos os são o grau de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem tudo o que lhes faltam para serem felizes e não poderem obtê-lo, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúmes, raiva, desespero pelo que os impede de serem felizes, remorso, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-lo. E é isto o que os tortura. Então é uma tortura moral. Nessa questão, Nivaldo, na 970, Kardec pergunta o sofrimento dos espíritos inferiores. Na 968, ele já pergunta dos bons espíritos. Isso. Agora, aqui, nessa questão dos espíritos inferiores, vamos analisar pedacinho por pedacinho. A espiritualidade começa dizendo que são variados, né? Sim. As causas que determinam o grau de inferioridade. Aí pode resumir-se assim: invejarem o que lhes falta. Por que lhes falta? Por que me falta alguma coisa? É só eu me esforçar para ter. Para ter. Agora, se eu ficar assim, eu não tenho, eu nunca vou ter. Vamos ficar embotados na reclamação. Verem a felicidade e não poderem alcançar. O que é a nossa felicidade? O que eu considero felicidade para mim? É a minha satisfação em ajudar? Ou é a minha satisfação em ter? Tem dois, a gente tem que primeiro definir o que qual é a felicidade para nós. É ser ou ter? A gente vai ter que definir isso. Sentir pesar. Pesar? Quem é que sente? Sou eu. Eu tenho que lutar contra isso. Ciúme, raiva, desespero. Sou eu. Então, ou seja, tudo está em mim. Dentro de você. A solução está em você. Está em cada um de nós. Em cada um de nós. É isso que a espiritualidade está aqui. Isso é que nos faz ser ainda espíritos inferiores. Infelizmente, Nivaldo, nosso tempo está terminando, né, Célia? Mais uma vez chegamos ao término
de mais essa segunda-feira de estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a esses amigos espirituais que sempre estão conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos fornecendo condições para entendermos e assimilarmos esses ensinamentos. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Mestre Jesus, por todas essas oportunidades, pela presença, Mestre, da Tua presença em nossas vidas. A nossa gratidão, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.